Hey, sejam bem-vindas, meninas lindas. Meu nome é Luísa Pelizon, sou anja de algumas das meninas aqui do Projeto dos Anjos e hoje eu tô aqui para ensinar vocês como criar legendas que vendem. A gente teve essa ideia de fazer esse treinamento porque a gente percebeu, eu percebi também, que muitas de vocês não sabem como criar essas legendas e acabam, às vezes, nem colocando a legenda nas fotos, lá no Facebook. Sabe quando você posta seu fotinho e aí você escreve alguma coisa lá naquele campo da legenda e tudo mais? Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje, porque a legenda, ela não é só uma forma de você informar alguma coisa ou preencher um vazio. Ela não é só um lugar ali para você escrever qualquer coisa. Não é. O principal objetivo da legenda é fazer você vender também. Então, a foto que você posta faz você vender, a legenda que você posta faz você vender, e tudo isso, o objetivo de todas essas coisas é criar o desejo em quem tá lá na tua rede social, no teu Facebook, no teu Instagram, que é um desejo que essa pessoa não tem. É um desejo de deixa eu ver o que é esse método, deixa eu comprar, deixa eu experimentar. Então, quando a gente fala de legenda, a legenda não é só ali qualquer coisa que você pode escrever. A ideia da legenda é que ela seja persuasiva e que ela venda para você, que ela já mate objeções. Então, faz sentido para você? Você acha legal se a pessoa chegar na tua clínica já entendendo que é a Affinity, sem objeção, sem aquela ideia de mas isso é caro, mas isso não funciona, será que é certo mesmo? Isso aqui não é para mim. Na legenda e na foto, nas postagens em si, a gente já pode ir matando objeções. O que vai facilitar muito para vocês, porque na hora que esse paciente, esse cliente chegar na tua clínica, ele já vai estar um pouco mais preparado, ele já vai estar um pouco mais decidido a comprar de você. Faz sentido isso para você? Seria legal se você já chegasse com um paciente pronto para comprar de você? Então, é isso que a gente precisa fazer com a legenda. É deixar ele pronto, é matar as objeções, é convencer ele, é persuadir ele a comprar, a fazer o método Affinity. Então aqui, eu escrevi 4 elementos que a gente pode usar para criar a nossa legenda. Então o primeiro elemento que a gente vai usar é o elemento da autoridade, da credibilidade. Quando a gente fala de autoridade, a gente precisa ser referência, é isso que a gente está falando. A gente ser referência é a pessoa confiar na gente, é a pessoa confiar no que a gente está oferecendo para ela. Quando você tem autoridade, credibilidade com a pessoa confia em você. A pessoa compra de você porque ela sabe que você está falando a verdade, porque ela sabe que aquilo realmente dá certo. Então, como que a gente cria autoridade nas legendas? A gente cria autoridade nas legendas usando números. Então, depois eu mostro para vocês um pouco no site da Affinity, tem vários números, inclusive lá fala que mais de 14 mil pessoas já fizeram o método e emagreceram com a Affinity. É um número que você pode usar e você não está usando. E é um número muito poderoso. Imagina quanta autoridade não tem o método por já ter emagrecido mais de 14 mil pessoas. Poxa, quando eu olho para essa frase, mais de 14 mil pessoas já emagreceram com o método Affinity, eu penso, cara, se 14 mil pessoas já emagreceram com o método Affinity, é porque esse negócio funciona. E aí a gente já até mata um dos gatilhos, uma das objeções, que é aquela pessoa que está desconfiada, que não tem certeza, aquela pessoa que está cética. Sabe aquela pessoa que precisa ver para crer? Então, aí você já quebra uma das objeções, porque você está mostrando os números, você está mostrando que isso funciona. Você também pode usar os números, os próprios números da sua clínica. Então, por exemplo, se você, mais de 30 pessoas passaram pela sua clínica, fizeram o método e emagreceram com o método, você pode usar esse número. Então, você pode colocar aí tanto esse número de clientes ativos quanto inativos. Então, você pode, por exemplo, falar, se juntando clientes ativos e inativos, você tem aí 30 pacientes, você pode falar, 30 pacientes já passaram pelo método de emagrecimento na clínica tal, coloca aí o nome da tua clínica, e tiveram um grande sucesso. Ou você pode também falar dos pacientes que estão ativos. Então, você pode falar,
atualmente 15 pacientes estão passando pelo método de emagrecimento e estão emagrecendo, e todos eles já emagreceram mais de 10 quilos, por exemplo. Você pode usar esse tipo de autoridade para criar. Você pode falar um pouquinho das suas formações e das suas credenciais. Então, se você tem algo que se destaca aí nesse meio, que faz você ser diferente, que faz você ter mais autoridade, coloca, escreve quem você é, fala um pouquinho sobre você, um pouquinho das pessoas que vão atender, por que que você é a pessoa certa para fazer esse atendimento. Por que você é a pessoa certa que eu tenho que te contratar para me emagrecer, ok? Os resultados também dão autoridade e credibilidade. Então, de certa forma, quando você posta lá um antes, um depois, ou quando você fala quantos quilos a pessoa já emagreceu, você já está criando a sua autoridade. E é por isso que quando vocês fazem as postagens corretamente, quando vocês mostram que a clínica está cheia, então postagens muito de clientes indo, de clientes fechando, de clientes fazendo os tratamentos na clínica e tudo mais, isso cria autoridade porque mostra que a sua clínica está cheia. É uma das formas da gente criar autoridade não só na legenda, né? Mas também usando as postagens ao nosso favor. E as aparições na mídia. Então, eu já vi o Affinity aparecendo em vários lugares. O último que eu vi foi agora essa semana, o Affinity aparecendo na UOL. E teve lá um caso de emagrecimento que foi muito legal. Então, você pode usar esse tipo de coisa, você pode usar e colocar lá na legenda. O método Affinity está na mídia. Sei lá, fulano emagreceu 40 quilos em 60 dias com o método do Affinity. Para saber mais, leia a reportagem. Tá bom? Faz sentido para você isso? Primeira coisa aí que a gente pode criar é usar os números e as coisas que os fatos, exatamente os fatos ao nosso favor na legenda. O segundo elemento básico que a gente pode fazer para criar a legenda são as histórias e os depoimentos, e isso eu quero que você preste muita atenção, porque faz muita diferença e pode ser o ponto mais importante para você nessa aula, ok? Então, as histórias e os depoimentos, eles podem criar uma atmosfera de venda muito grande para você, um movimento de vendas muito grande para você. Por quê? As histórias, em geral, elas conectam as pessoas porque elas são emocionais. Então, quando você conta a sua história para mim, ou quando eu conto a minha história para você, eu me conecto. Principalmente quando eu vejo que tem coisas muito semelhantes na nossa vida. Já aconteceu com você de você falar assim, por exemplo, eu já fui viajar para Santos. Aí a pessoa que você está conversando falou assim, nossa, eu também! Nossa, que legal, como é que foi? Onde é que você foi? E aí flui aquela conversa. Já aconteceu isso com você? Isso acontece frequentemente e muitas vezes a gente não percebe. Por quê? É a conexão. Quando alguém fala pra mim assim, eu acabei, por exemplo, você acabou de terminar o seu namoro. E aí a pessoa fala assim, poxa, eu já passei por isso. E aí você fala, nossa, é verdade. E a pessoa começa a te dar conselhos sobre aquilo. Por quê? Porque ela se conecta com você. Ela está sendo empática com você porque você está passando pela mesma situação que ela já passou. Então, histórias, principalmente as histórias que envolvem emoções, conectam as pessoas. E as histórias também matam as objeções. Então, os elementos da história, dentro da história a gente tem alguns elementos, que são os elementos emocionais, que são os elementos de autoridade, de prova social, de prova concreta, de segurança. Todos esses elementos dentro da história, eles matam as objeções. Então, lembra quando eu comecei lá no vídeo falando, no início, de a pessoa já chegar com algumas objeções matadas aí para você na tua clínica? Então, é exatamente este o ponto que a gente precisa trabalhar. Quando a pessoa conta uma história sobre como que ela é hoje, depois que ela passou pelo método, depois que tudo aconteceu, ela já está mostrando ali alguns elementos que talvez tenham dúvida na cabeça de quem está lendo. Então, eu vejo que em muitos comentários a pessoa pergunta assim, mas será que isso é verdade? Então, é uma objeção isso. É uma objeção de, será que isso funciona mesmo? Ou
talvez seja uma objeção. Será que isso funciona para mim? Não tenho nada contra o método, até acredito que funcione, mas será que funciona para mim? Isso é uma objeção. Quando a gente conta uma história, e aí, por exemplo, a gente conta uma história de alguém que é um ponto fora da curva. Então, por exemplo, uma mulher de 55 anos que emagreceu 20 quilos em 45 dias. Poxa, quando a mulher que tivesse lá pela faixa dos 50 anos ler esse depoimento, ela vai falar, cara, se essa daí conseguiu, eu também consigo. E aí ela não vai mais ter mais dúvida, porque não foi você que falou, foi uma outra pessoa. E aí essa pessoa está mostrando que é possível. Então as histórias, elas conectam e matam objeções. Como que você pode fazer para contar histórias? Em primeiro lugar, se você emagreceu com a Afinice, usa a sua história. Conta a sua história. Conta 1, 2, 3 vezes. As pessoas não se cansam de ouvir histórias. E histórias tem uma coisa que é muito interessante, porque ninguém pode contestar a tua história. Ninguém pode contestar a história do outro. Você pode contestar fatos. Você pode contestar aí alguma coisa que aconteceu que você não concorda, mas uma história você não pode contestar, porque é uma experiência própria. Então ninguém vai falar pra você que você tá mentindo, que você tá fazendo isso. Não, porque é a sua história. Quando você contar a história de outra pessoa também não vai ser assim. Então conte a sua história 1, 2, 3, 4 vezes, que isso vai te ajudar demais se você já teve experiência com emagrecimento ou método Afinice. E o outro ponto é você contar a história dos seus pacientes de emagrecimento. Presta atenção, você não vai contar a história da vida dele. Você vai contar a história do emagrecimento dele. Como é que você vai conseguir tirar essa história dele? Então, a história, a gente pode pensar aí que é como se fosse um depoimento. Para ficar mais fácil isso, essa analogia, é exatamente isso. A história é o depoimento, só que em formato de história. Ela não vai só contar, tipo, eu emagreci 40 quilos em 30 dias e estou me sentindo ótima. Isso é um depoimento? Mas não é uma história. A história, ela tem essa característica emocional, que é o que a gente quer, porque a gente quer conexão, ok? Então, como é que faz para a gente conseguir boas histórias? Você vai pedir um depoimento para o seu paciente que já terminou o método Afinice. E aí, o que você vai perguntar para ele? São 4 coisas. Então, você vai chegar para ele e vai falar assim, ô Zezinho, você pode me dar um depoimento seu? Pode ser escrito, pode ser em áudio, pode ser em vídeo, pode ser em live. Não perca este depoimento. Deixa a pessoa livre para fazer isso, ok? Se for em áudio, transcreve depois o depoimento. Se for em vídeo, transcreve. A gente já vai falar disso, eu vou falar um pouquinho melhor disso, que eu posso te dar várias ideias sobre isso. Mas quais são as 4 coisas que você vai pedir para ele falar, para dizer o depoimento dele? Primeira coisa, quem é você e o que você faz? Então, qual é o seu nome e qual seria um pouco da sua ocupação? Nessa parte aqui, o que você faz, a pessoa pode ser que ela não queira falar e tá tudo bem, não tem tanta importância assim. Mas, de repente, por exemplo, uma característica que pode ser muito interessante é a pessoa falar assim, por exemplo, meu nome é Cecília e eu sou dona de casa. E aí, as donas de casa que querem emagrecer vão falar, opa, deu certo pra ela, ela foi, ela conseguiu, ela convenceu o marido dela, ela não tem dinheiro e mesmo assim ela fez. O que ela fez eu também quero fazer. Então, por isso que eu falo que é importante você falar, você pedir essa parte da ocupação. Mas se essa pessoa não quiser falar, tá tudo bem. Segunda pergunta, como era antes de conhecer o Afinice? Então, a pessoa já se apresentou, falou quem ela é, falou um pouquinho do que ela faz. Agora ela vai falar como que ela era antes do Afinice. Antes do Afinice eu era triste, eu não gostava de me olhar no espelho, eu não gostava disso, eu não gostava daquilo, eu não fazia isso, eu não saía com os amigos, eu não ia à praia, não. Por que ela decidiu emagrecer? Essa é a terceira pergunta. Aí ela vai falar assim, como eu me enchi o saco disso, eu não gostava da minha imagem, eu não gostava do que eu via no espelho, eu decidi procurar um método de emagrecimento. E aí, possivelmente, essa pessoa vai falar se ela já tentou fazer isso sozinha, se ela já procurou outros métodos de emagrecimento e como ela chegou no método Afinice. Provavelmente, possivelmente, ela já vai colocar isso na história dela, quando você perguntar para ela por que ela decidiu emagrecer. E por último, você vai perguntar, ou ela vai responder, você pode mandar essa listinha de 4 perguntas para ela,
e ela vai responder como é a sua vida hoje depois do Affinity. Então, ela já falou tudo e agora ela vai falar qual foi o resultado dela. E aí ela vai possivelmente falar, depois do Affinity eu emagreci tantos quilos e eu tô super feliz, eu tô contente, eu tô de bem com a vida, eu tô cheia de autoestima, nananana. Então, aqui a gente já construiu uma história que vai conectar, porque já tem alguns elementos de emoção. E essa história vai dar aí pelo menos umas 4 linhas. Se a pessoa responder tudo para vocês, se ela não for muito objetiva, muito sucinta. Então, a ideia é que a gente construa essa história para a gente se conectar, ok? Qual que é a ideia? Você não perca estes depoimentos. Se a pessoa quiser fazer em vídeo, peça para ela fazer em vídeo, em geral. Peça para ela gravar um vídeo. Talvez ela diga que não, que ela tem vergonha. Aí você fala assim, ó, você prefere me mandar em áudio ou em texto? E aí ela te manda da forma como ela preferir. Se ela mandar em texto, é só copiar e colar. Se ela mandar em áudio, você precisa transcrever. Se ela fizer em vídeo, posta o vídeo, mas a dica que eu dou é transcreva esse depoimento e coloque esse depoimento na legenda da foto do antes e depois dessa pessoa. Essa é uma das maiores sacadas. Quando você colocar a foto lá de antes e depois, coloca a história da pessoa junto. Se você repostar, reposta a história da pessoa junto, não tem problema. Isso vai conectar, a pessoa vai ver a fotinho, vai olhar para aquilo. Nossa! Outra coisa, se a pessoa quiser se manter anônima, você só coloca as iniciais do nome dela, você não precisa colocar o nome completo dela. E você pode deixar isso claro quando você pedir o depoimento. Você pode falar assim, olha, se você não quiser que as pessoas saibam quem é você, a gente deixa a tua história como uma história anônima. Outra forma de você fazer, que é muito potente, é você fazer uma live e perguntar exatamente essas coisas na live para essa pessoa. Você vai ter um pouco mais de trabalho, mas também transcreva, porque tendo o depoimento escrito, você vai poder utilizar ele de novo em outras postagens. Então, transcreva o que essa pessoa te falou. E é importante que você literalmente transcreva. O que é transcrever? É você escrever o que a pessoa falou. Então, não tente resumir com as tuas palavras, não tente falar, colocar as tuas palavras no meio. Escreva exatamente o que a pessoa falou, com pontos e vírgulas da nossa linguagem maravilhosa do português. Então, basicamente é isso. Você pode pegar esse depoimento em várias formas, como eu já falei aqui, escrito, em áudio, em vídeo ou em lives, e usar eles, um jogando para o outro. Você também pode fazer isso. Às vezes a pessoa gravou um vídeo, você pode fazer uma legenda. Às vezes a pessoa fez uma legenda. Você pode gravar uma live usando o testemunho dessa pessoa, e aí você pode usar com as suas palavras. Você pode falar assim, teve uma vez que fulana emagreceu tantos quilos e a história da vida dela foi assim, 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 assim. Você pode fazer isso também. Ok? Terceiro... antes da gente entrar no terceiro ponto, eu quero ler essa história com vocês. E eu quero que você preste atenção em como você vai se sentir. Imagine uma pessoa gordinha, que vai ser o seu futuro paciente, lendo esse texto, lendo esse depoimento. Então, aqui foi só um exemplo de depoimento, tá bom? Esse depoimento a gente vai ler juntos agora. Então, vamos lá. O Affinity não só mudou a minha vida, o programa me devolveu esperanças que eu havia perdido. Olha a emoção aí. Depois de procurar muitas formas para emagrecer e tentar várias dietas diferentes, o que eu falei para vocês lá? Que possivelmente a pessoa já vai falar. Todas frustradas, eu já não acreditava mais que conseguiria eliminar peso. Olha aí o sentimento de novo. Poxa, ainda existe esperança para mim, né? Agora, com a Affinity, tenho minhas esperanças de volta. Já consegui eliminar metade do que eu desejo em apenas 2 meses e sei que eu vou conseguir alcançar a minha meta. Obrigada a toda a equipe do Affinity pelo apoio e paciência, vocês são demais. Beijão. Você consegue ver a carga emocional que tem nesse depoimento? A gente pode notar aí que ela poderia ainda ter dado alguns dados a mais de como era a vida dela antes, de como ela se sentia, o que ela perdeu, como que ela se sentiu, tudo mais. Mas tá muito legal esse depoimento
E é um exemplo para a gente ver como que a história conecta. E aí, nesse depoimento, inclusive, a gente já matou uma objeção que é, será que o Affinity funciona mesmo? Por quê? Ela já tinha tentado outros métodos de emagrecimento frustrados e no Affinity ela encontrou o resultado que ela estava procurando. Então, a gente já matou uma objeção com história. Tá dando para compreender? Então, vamos lá. Terceiro elemento básico para criar a legenda é a especificidade. Eu vejo muitas, mas muitas de vocês mesmo escrevendo na legenda. Eu recebi essa cliente linda aqui hoje. Olha quem veio me visitar. Tô feliz de te receber aqui. Gente, isso é muito comum entre vocês. E eu sei que vocês têm um carinho gigante pelas pacientes de vocês. Vocês criam esse laço com eles e tudo mais. E não tem o menor problema disso. Vocês podem continuar colocando esses elementos bem pessoais nas legendas, mas vamos incluir aí uma especificidade, que é o quê? Aqui eu coloquei exatamente um dos exemplos que a gente pode ver como que vocês vão fazer isso. Então, o exemplo é: mais uma lindeza decidiu mudar de vida. Aqui, o que está em negrito, que é essa última parte com o método de emagrecimento Affinity, foi o que eu incluí. Então, antes, estava exatamente assim: mais uma lindeza decidiu mudar de vida. Estamos mega felizes por fazermos parte dessa fase em sua vida. Eu e você sabemos que ela está falando, que essa estrategista está falando do método Affinity. Mas quem está lá no Facebook está passando, não tem tanta certeza assim. Talvez essa pessoa nem saiba. Talvez essa pessoa nem saiba o que a fulana da foto foi fazer na clínica dessa estrategista. Talvez essa pessoa desconfie o que ela foi fazer, mas não sabe. Então, a especificidade é exatamente você colocar quem e o que ela está fazendo na clínica e se, por exemplo, já tiver um resultado, você colocar qual foi o resultado. Então, nesse exemplo, eu incluí com o método de emagrecimento Affinity. Mais uma lindeza decidiu mudar de vida com o método de emagrecimento Affinity. Estamos mega felizes por fazermos parte dessa fase em sua vida. Aí tá com esses quadradinhos porque tinha uns emoticons e não foi incluído aqui. Bom, então é isso, você usar mais, você ser mais específico em quem é essa pessoa, o que ela está fazendo lá na tua clínica, qual tratamento ela foi fazer e qual foi o resultado que ela teve. Isso é ser um pouco mais específico. E o quarto elemento, super importante, é o CTA ou Call to Action. Repete aí comigo. Call to Action. Boa, sei, treino inglês. Call to Action, na tradução no português, é chamada para ação. Literalmente, você chama a pessoa para uma ação. Então, toda vez que você escrever a tua legenda, chama a pessoa para ter uma ação. Seja ela comprar, seja ela ligar, seja ela comentar, seja ela marcar um amigo. Qualquer ação você precisa que a pessoa tome. Isso vai ajudar você em duas coisas. A primeira coisa é que ela gera engajamento no teu Facebook, nas tuas redes sociais, no teu Instagram. É muito importante isso para o Facebook. É muito importante, na verdade, para o Facebook que você tenha comentários e curtidas. Isso aumenta a tua relevância, aumenta a relevância da tua página. E quanto maior a relevância da tua página, mais alcance a tua página tem e menos você precisa pagar para que os teus posts impulsionados alcancem as pessoas. Então, qual que é a ideia? Que as pessoas estejam engajadas nas tuas publicações. Para quê? Para alcançar mais e mais e mais e mais pessoas e você vender mais e mais e mais de forma orgânica. Então, a chamada para ação, ou CTA, vai ser exatamente você dar uma ordem para a pessoa ou fazer uma pergunta. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu usei o mesmo exemplo do terceiro elemento e eu incluí no fim, marque um amigo que deseja emagrecer. Olha só, a minha chamada para ação, ela foi uma chamada, marque um amigo que deseja emagrecer. E aí, possivelmente,
no início, se você não tiver muito engajamento, é comum que as pessoas não marquem, não comentem. Mas você precisa continuar a fazer. Porque com o tempo as pessoas vão começar a interagir com você. Então, todo final da tua legenda, não importa qual seja a foto, o que você está fazendo, coloca um call to action. Outros exemplos de call to action. Comente aqui, eu quero, se você quiser saber mais sobre o método. Comente quantos quilos você deseja emagrecer para eu entrar em contato com você. Tudo call to action. Você pode fazer uma pergunta também. No caso, eu estou usando o imperativo, que é você dar uma ordem para alguém. Então, quando a gente usa o imperativo, a gente está dando uma ordem, que no caso, aqui o que eu usei de exemplo foi marque um amigo que deseja emagrecer. Mas você pode fazer uma pergunta, por exemplo, quantos quilos você deseja emagrecer? Agora, depois da pergunta, é importante que você coloque algo no imperativo para essa pessoa agir. Então, quantos quilos você deseja emagrecer? Comente abaixo. Se você não der uma ação para seu público, para essa pessoa não vai agir. Você tem que imaginar que o teu público são como crianças que não agem a não ser que você fale para eles agirem. Então, se você não falar, eles não vão fazer. Agora, se você falar, a chance de fazer é muito, muito, muito maior. E o segundo benefício de você fazer um call to action são as vendas. Então, quando a gente fala de crescimento orgânico, se a pessoa está comentando lá e a tua publicação está chegando e alcançando mais pessoas, as suas vendas orgânicas, o orgânico é aquela publicação que não foi paga. Então, quando a gente impulsiona, é uma publicação paga. Quando a gente não impulsiona e essa publicação alcança um número de pessoas, então essa publicação é orgânica. Se você aumentar seu alcance orgânico, naturalmente as suas vendas orgânicas também aumentam. Você quer vender sem ter que investir muito dinheiro? Então é isso que você precisa fazer. Por último, para a gente finalizar aqui, eu coloquei umas ideias de legendas que vocês podem se inspirar. Então aqui, perca até 15 quilos em 60 dias com um método comprovado. Olha aí a quebra de objeção. Não tem achismo, então é um método comprovado. Digita eu nos comentários se você quiser saber. Olha o call to action aí. Você tem certeza que você consegue emagrecer sozinho? Se você já tentou isso e outros métodos, mas não conseguiu, eu posso te ajudar. Digite nos comentários quantos quilos você quer emagrecer que eu vou entrar em contato. Call to action de novo. Conheça o método que vai fazer as pessoas perguntarem o que você fez para emagrecer tanto. Agende a sua avaliação agora ligando para XXX. Aqui, nesse exemplo em específico, eu coloquei um elemento que algumas de vocês podem conhecer, algumas não, que é o elemento da urgência. Então, repete comigo, urgência. Muito bom. Urgência é quando você usa palavras que remetem à urgência. Então, agora é uma palavra de urgência. Você tem que fazer agora. Se você puder incluir esse tipo de palavra aí nas tuas legendas, é muito interessante. Você usar palavras como hoje, agora, já, de imediato, urgente, última semana. Tudo isso são palavras que criam uma urgência para a pessoa poder comprar de você, ou poder realizar aquela ação que você está querendo que ela realize. Se você puder colocar essas palavras, é muito interessante na tua legenda. Mas isso depois a gente vai aumentando o nível aqui de dificuldade para vocês de escrever uma legenda melhor. Mas por enquanto isso aqui vai funcionar e vai funcionar muito bem, ok? E o último exemplo. Hoje recebemos a fulana, olha a especificidade, que começou o programa de emagrecimento Afine-se na clínica, aí você coloca o nome da sua clínica. Eu fui bem específica aí, eu coloquei bastante especificidade porque eu disse o nome, eu disse o que ela estava fazendo na clínica, eu disse o nome da clínica,
E coloquei, seja bem-vindo à família Fins. Se você, o call to action, se você também quiser emagrecer 15 quilos ou mais em 60 dias, agende a sua avaliação agora. Ligue para... Coloca o número aí da tua clínica. Ou você também pode colocar, comente eu quero, que entraremos em contato. Qualquer call to action, qualquer imperativo que você usar aqui funciona. Então é isso. Coloquem nos grupos ideias de legendas que vocês estão tendo para compartilhar. E eu vou estar olhando lá no grupo o tempo inteiro para estar vendo se essas legendas estão ok ou se elas podem melhorar. Então, se vocês estiverem com alguma dúvida, coloca lá no grupo, lá no Telegram, que eu vou estar de olho e eu vou estar dando sugestões para vocês. Tá bom? Um beijo!